Boa tarde a todos. Antes de mais, agradeço o convite para estar aqui nesta conferência e fazer tentar moderar, digamos, este debate, que muito me honra. Ouvimos de manhã falar sobre o processo diplomático, foi esse, digamos, o foco desta manhã, e agora iríamos tentar aproveitar a presença do Sr. Chefe, do Sr. Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Timor-Leste, que na altura, o Sr. Embaixador João da Câmara, que na altura estava, em 99, estava em Chipinang, na prisão de Chipinang, juntamente com Xanana Gusmão, e o que eu lhe queria perguntar era como é que vocês, na prisão, tinham, digamos, notícias sobre esta movimentação diplomática e também como é que participavam nela, porque, como vimos aqui de manhã, havia contactos também com Xanana Gusmão sobre isso. Qual era a vossa visão de dentro da prisão relativamente ao que se passava cá fora, Sr. Embaixador? Antes de mais, queria aproveitar esta oportunidade para agradecer o convite que me foi endereçado para vir fazer esta intervenção. De facto, eu entrei em Chipinang em 91, no dia 19 de novembro, depois daquela demonstração maciça em Santa Cruz. Depois tive o telefonema do meu colega, agora morreu, o Fernando Lassama. Ele pediu, mano, temos que fazer alguma coisa, porque senão os jovens vão ser todos eliminados. Só para esclarecer, havia, digamos, vocês estudavam em Jakarta e havia uma rede de estudantes timorenses em Jakarta e também noutras partes da Indonésia que, digamos, davam também expressão à resistência. Exatamente. Nós tínhamos uma rede, nós tínhamos uma rede estudantil que nós criamos em Jakarta, chamava-se LEP, Liga Estudante Patriótica. Mas nós, para disfarçar de uma organização clandestina que nós tínhamos, chamava OJECTIL, Organização da Juventude Católica de Timor-Leste, então pusemos esta liga à frente como conselheiros militares, para podermos disfarçar daquilo. Portanto, no dia 12, quando houve grande matança em Santa Cruz, nós tínhamos essa coordenação toda e eu disse ao meu colega Fernando Lassama para mobilizar os estudantes em Java Oriental para se juntarem aos estudantes em Jakarta. E depois eu organizava aquela demonstração cujo resultado nós fomos parar todos a Chipinang. Fomos parar todos a Chipinang. Mas isso foi uma grande, podemos dizer, um grande choque ao governo, porque a demonstração foi feita exatamente no coração da cidade. E foi para o mundo internacional poder abrir os olhos que a resistência ainda existia naquele tempo e mesmo no coração de Jakarta, da Indonésia, havia resistência. E, portanto, nós acompanhávamos o que se passava cá fora, a diplomacia portuguesa, as campanhas que o nosso atual presidente fazia, o Dr. Ramos Horta fazia cá fora. Nós acompanhávamos, tínhamos rádios pequenos para podermos acompanhar essas notícias todas. E em Chipinang, muito mais ainda, porque nós tínhamos a rede, mesmo de fora para dentro de Chipinang. Nós tínhamos amigos indonésios que nos ajudavam até a canalizar as informações, as cartas de dentro para fora, os que faziam segurança a nós,
Eles levavam as nossas cartas para fora e depois entregavam aos nossos colegas que estavam fora e mandavam uns para fora e para outras para a resistência. E o Sr. Embaixador até parece que tinha uma máquina de escrever dentro da prisão. Isto foi porque assim que houve sentença, fui condenado para 12 anos. A princípio era prisão perpétua, mas depois baixou, porque ainda era jovem, para 15. Mas a sentença final era 12 anos e cumpri 8. Depois de estar dentro, eu pedi ao pessoal da segurança para, em vez de estar ali sem fazer nada, eu estudar um bocadinho também. Então, eles autorizaram. Eu pedi para fazer a correspondência, curso de correspondência com US. Tira bola, não pode. Então, um mês depois fui lá chateá-los outra vez, que tal com a Austrália? Também não pode. No fim, pronto, eu disse, ok, então, que tal se eu faço com a Universidade Aberta aqui da Indonésia? E tu, bicha, bagunça cá ali. Então, pronto, aproveitei aquela oportunidade para meter alguns livros e incluindo a máquina datilográfica para poder escrever. Cartas, não? E quando Xanana foi para lá, foi transferido para lá, todos os documentos ele escrevia à mão e depois eu passava a máquina, depois mandava cá para fora. Era assim. Mas quem levava os documentos para fora era o pessoal da segurança. O pessoal da segurança, a própria segurança. Não? Sim, a própria segurança. Agora a gente dava alguma coisa para eles e eles faziam tudo. Muito bem. Sr. Embaixador Pedro Moitinho de Almeida foi o chefe da missão diplomática que foi para Dili depois do referendo e depois da retirada indonésia, que deixou a cidade, como todos sabemos, o país, como todos sabemos, sem infraestruturas praticamente e sobretudo sem administração, não é? Foi uma questão complicada, fazer-se quase do zero. Que impressões é que teve quando chegou? Não percebi. Que impressões é que teve, que sensação é que teve? Imaginou que Timor pudesse depois vir a tornar-se independente 2 anos depois, como aconteceu? Chegou lá em 2000, não é? Não percebi, Chegou 2000. Em 2000 cheguei a Dili no dia 4 de junho de 2000. Portanto, já na altura, graças ao trabalho dos colegas que me precederam, o José Júlio Pereira Gomes e o José Manuel Santos Braga, já existia o mínimo para se começar, uma chancelaria no Acaite, a residência era a residência que é hoje a residência de Portugal e devo dizer, primeiro que tudo, o prazer que tenho de partilhar este painel, primeiro com o Sr. Embaixador, Secretário-Geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Timor-Leste, com o Sr. Professor, mas com duas pessoas com quem vivi muito intensamente durante os 2 anos em que estive em Timor, nomeadamente o Paulo, porque não sei quantos meses morámos na mesma, eu não sei se posso chamar casa, se posso chamar hotel, se posso, o que é que era uma comuna. Lisboa telefonava-me e dizia-me, vai mais não sei quem, arranjei um quarto. Eu, a certa altura, tive que lhe dizer, não há mais quartos, a não ser que querem que ponham as pessoas a dormir na mesma cama, de outra forma não há qualquer possibilidade. Até tinham os quartos no fundo, os quartinhos. Os anexos. Mas, portanto, os rudimentos para se começar a trabalhar existiam, mas os desafios eram obviamente enormes. Colegas disponíveis para trabalhar, que depois reforçado, nomeadamente pelo Paulo como conselheiro de imprensa, mas a existência de 2 missões, na altura chamavam a missão diplomática, que era aquela para que eu teria sido nomeada, e a missão de cooperação, que dependia diretamente do CATL, recordar-se-ão, era o Comissariado de Apoio à Transição em Timor-Leste, desfiada pelo Padre Milícias, e que, imagino eu, que no período inicial, em que, sobretudo quando esteve o Santos Braga,
que fazia sentido que houvesse alguma distinção, mas as pessoas, obviamente, também acho que será natural, as pessoas tinham alguma dificuldade em aceitar que alguém que acabava de chegar se sentisse com o direito de mandar no que eles faziam. Mas, efetivamente, era necessário que isso acontecesse, porque o esforço que Portugal estava a fazer, e ainda agora estivemos a falar de uma situação que foi... A intenção era boa, mas o resultado foi muito mau, que foi a decisão do CATL de pagar os salários aos funcionários públicos timorenses. Os funcionários públicos na administração indonésia já não existia nada e as pessoas não tinham dinheiro para chegar ao fim do mês e, generosamente, o CATL decidiu que se ia pagar o vencimento aos funcionários e eu chego 1 ou 2 semanas depois disso. Obviamente, no dia do pagamento do mês seguinte, as pessoas iam ao mesmo sítio buscar o salário que lhes tinha sido pago no mês anterior. E era a missão de Portugal. Isso criou, e já não havia, portanto, era para ser um one-off, criou uma situação de alguma forma complicada. Mas, repito, a infraestrutura estava criada e isso permitiu-me, eu diria, no dia seguinte, iniciar os meus contactos. Não sei se o Paulo quer que eu fale desses contactos já. Já falamos nessa questão. Porque há um movimento, digamos, há uma grande solidariedade, há um movimento em Portugal de grande solidariedade com o que se estava a passar em Timor-Leste. Essa solidariedade também, ou esse movimento também ocorreu internacionalmente, e há muitas pessoas que aparecem em Timor generosamente para dar o seu contributo, como foi o caso da doutora Sónia Neto, embaixadora também, Sónia Neto, que aparece em Timor em 2001, segundo creio, como voluntária das Nações Unidas. Sim, como é que foi essa experiência? Foi uma experiência única. Não foi única, muita gente apareceu nessas circunstâncias. Eu estava na altura aqui nas Relações Internacionais da Associação Industrial Portuguesa e decidi candidatar-me aos voluntários das Nações Unidas que iriam fazer o recenseamento para as eleições para a Constituinte em 2001. E, portanto, eu cheguei para fazer o recenseamento, fui colocada em Maubara. Depois do recenseamento estar feito, fui convidada pelo Sérgio Vieira de Melo, na altura o administrador da missão da UNTAED, para dirigir o Centro de Apoio aos Partidos Políticos, porque o Sérgio, como era uma pessoa muito criativa, e acho que temos que também lhe dar muito crédito aos timorenses, à diplomacia portuguesa, mas ao Sérgio, sem dúvida, também, porque ele soube dirigir o processo de uma forma muito inclusiva. Ele nunca deixou os timorenses de parte. E isso foi muito nítido desde o primeiro dia que ele pisou Timor-Leste. Ele queria fazer com os timorenses, sempre. E, portanto, o processo de Timor foi, de facto, muito singular pelo facto de ser uma autodeterminação democrática, porque houve um registro, houve um centro de apoio aos partidos políticos, onde nós tínhamos o material para distribuir, onde era o centro também de conferências para os 16 partidos que eram candidatos à Constituinte. Recebíamos também e briefávamos todas as missões de observação. Lembro perfeitamente a missão de observação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, dos jovens diplomatas, que briefei, entre outros de outras nacionalidades. Da CPLP também. Da CPLP também. E até chegar ao dia da eleição. Muito bem. Professor Rui Feijó, é um estudioso de Timor, também trabalhou em Timor, estudou muito Timor, tem obras publicadas sobre Timor e pensamentos sobre Timor.
Como é que explica esta mobilização, a portuguesa poderá entender-se, mas também a mobilização internacional? Quase da ignorância, do ignorar do assunto ou da questão, para depois haver uma conjugação de circunstâncias em que a comunidade internacional estava a querer ajudar Timor-Leste a constituir-se como um Estado. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite para aqui estar. É um gosto estar aqui no Ministério dos Negócios Estrangeiros, que teve um papel tão importante neste processo. Havemos de conversar mais sobre isso, com certeza. Mas, respondendo diretamente à sua questão, eu só cheguei a Timor em 2004. Só fui a Timor pela primeira vez em 2004. Não vale a pena contar a minha história neste momento, mas o que é que me parece que explica essa mobilização? O que explica essa mobilização é a conjugação, de alguns fatores entre os quais eu salientava. A questão da autodeterminação, que foi um dos temas dominantes da agenda internacional no pós-Segunda Guerra, estava virtualmente esgotado em 75. Com a independência das colónias portuguesas, a autodeterminação estava virtualmente esgotada. Sabemos que não era o caso em Timor, não era o caso no Saara espanhol, não era o caso na Namíbia, ainda faltava resolver a Rodésia, mas de um problema que atingia 1/3 da humanidade em 45, estávamos reduzidos a qualquer coisa na ordem dos poucos milhões de habitantes em 80. Portanto, a questão da autodeterminação em si tinha perdido algum fôlego na opinião pública mundial. Além disso, a autodeterminação, nomeadamente em muitos países africanos, estava associada ao mau governo. Estava associada à cleptocracia, a abusos, de alguma forma, um sonho que se tinha transformado, em alguns casos, em pesadelo. Mas emergiu uma outra ideia-força na cena política internacional, que era a agenda dos direitos humanos. E perante a agenda dos direitos humanos, a questão de Timor, a autodeterminação é um direito humano, mas é muito mais, os direitos humanos são muito mais do que isso. E a situação de Timor gritava por todos os lados que se a agenda dos direitos humanos tinha cabimento, tinha de se olhar para Timor com essa. E eu acho que episódios como o da divulgação do vídeo do Max Stahl sobre o massacre de Santa Cruz, o reconhecimento do Bispo Ximenes Belo e do José Ramos Horta como lutadores pelos direitos humanos, pela paz e pelos direitos humanos, mais do que propriamente o aspecto particular da autodeterminação e da independência, fez com que Timor tivesse condições para reverberar naquele ambiente que se estava a criar nos anos 90, no fim da Guerra Fria. Portanto, eu acho que isso ajuda a compreender essa mudança que Portugal, de alguma forma, acompanhou, e a embaixadora Ana Gomes sabe-o bem, porque hoje de manhã falamos muito do que se tinha passado em Nova Iorque, nas Nações Unidas em Nova Iorque, mas a partir de meados da década de 80, Nova Iorque secou, deixamos de ir à Assembleia Geral levantar a questão de Timor, entregamos ao Secretário-Geral que fazia tudo pela calada, onde se falava de Timor era em Geneve. Era no Comitê dos Direitos Humanos. Onde não havia só diplomatas. Onde não havia só diplomatas, havia também ONGs e tudo isso. Portanto, eu acho que é este caldo de cultura em que a autodeterminação, enquanto um direito isolado, se insere no conjunto dos direitos humanos e da agenda de direitos humanos, democracia, liberdade, etc., que Timor tem condições para reverberar muito mais. E perante a brutalidade evidente da ocupação e da atuação indonésia, não era muito difícil que isso acontecesse. Portanto, eu acho que o quadro é este. Sr. Embaixador, João da Câmara, houve, digamos, muitas tarefas, aliás, quase todas as tarefas,
para fazer naquele tempo. Enfim, o contexto é de um país que está com as estruturas quase por completo destruídas, arrasadas, portanto, foi quase tudo destruído, sem uma administração, porque a administração era maioritariamente, ou pelo menos nos lugares de topo, era Indonésia, portanto, que saiu também, e mesmo timorenses que pertenciam à administração também saíram, e, portanto, foi quase começar tudo do zero. Do ponto de vista da política externa, portanto, o Sr. Embaixador esteve ligado à questão também da criação do Ministério dos Negócios Estrangeiros, da criação do corpo diplomático. Quais foram as prioridades que foram dadas naquela altura? Bom, como acabou de dizer, que Timor praticamente foi destruído. Esta destruição não só foi causada pelas forças militares, mas sobretudo pela, como é que é dizer, diferenças de ideologias políticas entre nós os próprios timorenses. Portanto, a primeira coisa fundamental que os nossos líderes decidiram fazer era uma reconciliação interna. A reconciliação interna entre os partidos políticos todos, para ver se todos os timorenses têm um só rumo para a frente. E, embora com muitas dificuldades, mas conseguiu-se. Essa reconciliação interna. E depois, claro, houve grandes desafios no princípio, e a nossa política externa, numa primeira fase, era como curar aquelas feridas que nós temos com a Indonésia. Portanto, rumo ao caminho de uma reconciliação bilateral, podemos dizer. Pois os nossos líderes, sabiamente, convidaram os militares, os generais militares, para visitar Timor, e houve então, portanto, aqui uma abertura entre as duas partes, uma aceitação, e eles foram até visitar o cemitério dos heróis. Claro, o cemitério dos heróis, para quem não sabe, era um cemitério indonésio onde estavam sepultados soldados indonésios que morriam na luta dos timorenses pela resistência. É em Santa Cruz, mas há outro cemitério um bocadinho longe de Santa Cruz. Ali estão enterrados todos os líderes, podemos dizer, os veteranos. Eles foram até lá, os militares indonésios foram até lá. E, portanto, lá rezaram também, à maneira deles. E aí se via, portanto, a sinceridade deles em, tanto, reconciliar com os nossos líderes e com Timor-Leste. Eu não posso deixar de lhe fazer esta pergunta. O próximo presidente da Indonésia teve um papel em Timor-Leste. Acha que essa reconciliação e essa boa relação que existe com a Indonésia pode ser afetada por isso? Pela tomada de posse do Presidente Prabowo? Eu espero que não, mas eu acho que não vai ser, porque, portanto, pelos primeiros contactos logo depois de eles ser eleito, os nossos líderes, o nosso Presidente da República imediatamente contactou, e assim como o nosso Primeiro-Ministro, eu acho que eles têm relações amigáveis. Embora antes eram inimigos, mas agora o que passou, agora temos que todos olhar para o futuro. Este é o nosso objetivo. Por isso que nós fizemos a reconciliação bilateral com a Indonésia. Com a Austrália também, que foi um país que apoiou sempre a Indonésia na questão de Timor-Leste, acabou por ser o país que liderou a Força Internacional Militar. Também está tudo resolvido em termos
fronteiras ou não? Ainda falta resolver algumas questões da fronteira marítima, não é? Eu acho que na questão da fronteira marítima está resolvido com a Austrália. Foi assinado. Agora o que temos é com a Indonésia, mas eu acho que não vai haver assim grande problema com o nosso líder máximo, Xanana Gusmão e Horta. Portanto, com a Austrália nós temos boas relações e não só relações agora, mas históricas também. Portanto, nós vamos continuar a manter as nossas boas relações. São dois grandes países. Timor está localizado entre dois grandes países. Portanto, o nosso dever é trabalhar em boa cooperação com os dois países para nos ajudar a desenvolver Timor-Leste. Portanto, somos um país pequeno e nós temos boa cooperação tanto com a Indonésia como com a Austrália. E esperemos que essas boas relações futuramente continuem. Há um bocadinho de receio por parte da Indonésia com a eleição de Prabowo, mas isto são rumores que andam de boca a boca entre pessoas, mas eu acho que a nível bilateral não vai haver grande problema. Sr. Embaixador Pedro Moitinho, falou há Paulo, pouco... só uma coisa, se não se importa de falar um bocadinho mais alto. Peço desculpa. Se calhar É que os aumentar microfones ali. estão Está para para ali. ali. Falou há pouco de liderar uma equipa que tinha várias componentes, mas também havia uma componente militar, que era o batalhão português, integrado na Força das Nações Unidas. Como é que isso se processava? Havia a componente militar e havia a componente de segurança. Exato. Portanto, a componente militar era Forças Armadas, vários elementos dos vários ramos. Havia uma participação no comando central da PKPF e depois havia o batalhão português que tinha a responsabilidade da segurança no setor central, que incluía a cidade de Dili. Portanto, era claramente não só, talvez não em extensão geográfica, mas mesmo em termos de extensão geográfica, diria que seria o mais importante, mas em termos de população e em termos dos perigos que pudessem originar, obviamente que os que estavam junto à fronteira seriam mais diretamente impactados por qualquer... e houve situações de infiltração de milícias, já depois da independência, já no tempo em que eu lá estava, mas à sua pergunta, portanto, e referindo a participação da GNR com o corpo de intervenção, e recordo pouco tempo, uma semana depois de eu ter chegado a Dili, tinha havido uns distúrbios e a GNR tinha atuado com mão firme e tinha conseguido restabelecer a ordem num piscar de olhos, e recordo de ter ido ver houve um jogo de futebol, já não me lembro quem eram as equipes, e também não interessa porque o jogo era francamente mau, mas a maior ovação que houve no estádio, que estava apinhado, foi quando a GNR entrou no estádio, e isso obviamente logo me fez ver que alguma coisa de bem estávamos a fazer. Mas, portanto, eram cerca de 1000 homens das Forças Armadas, 150, se me recordo bem, a GNR, e havia elementos da PSP integrados na Civipol. Aliás, um dos elementos da PSP foi nomeado ontem como o diretor nacional da PSP e, portanto, gente de elevado gabarito. Recordo também que o Sérgio Vieira de Mello me referindo-se aos PSPs, não tens lá mais destes? E eu dizer-lhe, tenho, mas são para nós. e porque eram efetivamente de elevada qualidade. Mas à pergunta, absolutamente espantosa. Já tinha tido experiências de contacto com Forças Armadas portuguesas a atuar no exterior, nomeadamente quando estive na ICMM, em Sarajevo, de onde fui diretamente
para Dili, vinha a Lisboa fazer vacinas e receber instruções dos membros do governo, mas, portanto, já sabia o que é que a casa gasta, mas só tenho elogios. Aliás, fiz um pequeno texto para um livro que as Forças Armadas fizeram sobre a presença, e são, sobretudo, digamos, relatos dos próprios, daquilo que fizeram, e Portugal tem que estar orgulhoso, obviamente, daquilo que fizeram. Referi situações difíceis. Houve uma altura em que essas infiltrações criavam algum... A população estava receosa do que acontecia. Houve algumas críticas, inclusivamente da liderança timorense, mas o batalhão português assumiu a responsabilidade de resolver o problema, e rapidamente o problema foi resolvido. Portanto, tiveram esse papel de manutenção de paz, mas não só. Tiveram um papel também fundamental na formação das Forças Armadas de Timor, a Força de Defesa. Foi um estudo do King's College de Londres, que, ao modelo anglo-saxónico de não chamar Forças Armadas, chamar Forças de Defesa, se decidiu ir-se por aí, e as Forças Armadas portuguesas tiveram um papel fundamental na criação das Forças de Defesa de Timor-Leste, na formação, no fornecimento de equipamento, no fornecimento de fardas. E devo dizer que a minha primeira visita ao Aileu, ainda eram as Falintil, ver as Falintil a dar as ordens de comando em português era algo que nos emocionava, seguramente que os outros que estão aqui, que assistiram a essas cerimónias, isso aconteceu. Portanto, o maior dos elogios, parecido só o trabalho que os professores fizeram, mas isso imagino que vamos mais tarde falar dos professores, mas as Forças Armadas, as Forças de Segurança, e absolutamente inexcedíveis, para verem ao ponto em que, mas isto representa aquilo, não digo as lutas, mas as questões que se põem aqui também. Durante o tempo que eu estive, durante a missão de Portugal, tive um conselheiro de segurança, durante um ano um GNR e durante um ano um PSP. Portanto, estas coisas são difíceis para os próprios responsáveis políticos de assumir, mas faz todo o sentido, e em ambos os casos a colaboração dessas pessoas foi fundamental. Repito, já tinha estado em contacto com Forças Armadas, mas ter na estrutura da missão pessoas que entendiam da matéria, obviamente que me dava uma confiança e que me permitia lidar com eles de uma maneira muito mais prática. Não foram os primeiros que visitei, mas foram seguramente, depois da própria UNTAUET, nomeadamente o Sérgio Vieira de Melo, depois das lideranças timorenses, as Forças Armadas foram aqueles que fui visitar. Portanto, um que tinha a administração, outro que estávamos na casa deles, mas a seguir foram as Forças de Segurança que fui visitar, e a qualidade das pessoas que estiveram e o empenho que puseram na defesa. E referia, as instruções que recebi do meu ministro eram simplicíssimas. Fazer tudo o que for possível para permitir aos timorenses obter uma independência em paz e sustentável. Não seriam estas as exatas palavras do Dr. Jaime Gama, mas eram essas as instruções. Não tínhamos interesses a não ser a que o povo timorense, a que os timorenses assumissem as responsabilidades da sua autodeterminação e da sua autogovernação. Falou na PSP e até no novo Diretor Nacional, que juntamente também com Antero Lopes estiveram na base da criação
escola de polícia. Exatamente. De Exatamente. Na própria polícia, no corpo de polícia de Timor, também os elementos da PSP e da GNR desempenharam um papel importante na formação dessa força de polícia. O êxito da GNR era de tal forma, porque convivia com uma parte militar, não é? Com militares, e por vezes havia problemas em setores onde os militares chegavam primeiro, e lembra-se dos incidentes que houve no aeroporto com mortos, não é? Portanto, a atuação da GNR era de tal forma reconhecida que a senhora Madeleine Albright, anos mais tarde, escreveu artigos sugerindo que as forças, que a ONU devia ter forças deste género, também estavam lá os paquistaneses, mas devia ter forças deste género, ou seja, forças treinadas para lidar com o chamado civil unrest, não é? Com a agitação civil, porque os militares não têm essa Paulo, só uma coisa, isso tem toda a relevância porque isso verificou-se depois. Eu disse que só falava, eu não disse porque mas tinha aqui apontado que só falaria, e tinha dito aos organizadores, só falaria do período em que estive em Timor, porque só gosto de falar daquilo que sei, daquilo que não sei, tendo a não dar opinião. Mas agora perdi-me. GNR, estávamos a falar na GNR. Na GNR, não, peço desculpa com a parte, perdi-me. Salve. Não percebi? Não, continue e depois eu já me lembro, peço desculpa. Já se recorda, muito bem. Esta é a idade. Aliás, eu falei no Sporting para dar a dica, mas nem isso. Eu, há bocado, falei do Sporting, mas nem ouviu. É que a minha intenção, mas depois disseram que não, a minha intenção era iniciar a minha intervenção dizendo, em primeiro lugar, o Sporting. Eu disse que não. Mas disseram-me que não, portanto eu não iniciei. Mas tentei. Eu tentei. Estava aqui a embaixadora Sónia Neto, que também participou na construção do edifício, do corpo diplomático timorense, foi chefe de gabinete do ministro, na altura, Ramos Horta. Que grandes desafios é que havia na parte, digamos, externa para Timor? O que é que foi essa missão? Quando eu iniciei funções no Ministério dos Negócios Estrangeiros, com o Dr. José Ramos Horta, eu fui trabalhar com o então atual embaixador de Portugal, agora na Índia, João Ribeiro de Almeida, que foi o primeiro assessor diplomático do então Ministro dos Negócios Estrangeiros. E já estava em curso a formação dos 50 diplomatas que tinham sido escolhidos pelo Sr. Ministro e que vieram de todos os lados. Um grupo veio de Portugal, corrija-me o Sr. Secretário-Geral, uns vieram de Portugal, outros da Indonésia, outros de Macau, não sei se me está a falhar. E, portanto, esse era o nosso grande desafio, era a capacitação deste grupo de diplomatas que iriam fazer parte do destino das relações diplomáticas de Timor-Leste, e tínhamos, no fundo, que criar a própria estrutura do Ministério, não é? As direções multilaterais, bilaterais, consulares, e para isso, uma vez mais, contámos inequivocamente com a diplomacia portuguesa, porque tivemos diplomatas portugueses destacados para cada uma das direções, quer consular, quer multilateral, quer jurídica, e, portanto, foi um enorme desafio. O segundo desafio, ainda relativamente a este grupo de diplomatas, foi o ensino da língua, porque muitos deles foram, no fundo, cresceram durante a ocupação indonésia e a língua que dominavam era o teto e o bahasa indonésia. Portanto, havia aqui um esforço, e uma vez mais, e aqui agradeço em pessoa não só ao esforço incansável
e ao espírito operacional do Sr. Embaixador Moitinho de Almeida, que fazia questão de destacar professores portugueses para estarem no Ministério a darem, a uma determinada hora, as aulas de português aos diplomatas timorenses. E porquê é que era importante este facto que eu queria sublinhar? Porque ninguém foi obrigado a aprender o português. Eles sentiam o português também como a sua língua, embora não o soubessem. Não soubessem falar ou escrever da melhor forma, porque todos sabiam. A questão aqui era que o seu país tinha já estava em discussão a Constituição e o português foi uma das línguas oficiais, a par do teto, da Constituição de Timor-Leste. As línguas de trabalho são o inglês e o bahasa. Portanto, mais um fator adicional, é que os líderes timorenses decidiram também que a adesão da primeira organização multilateral seria precisamente a CPLP. Aqui foi feito um esforço enorme de todos os diplomatas timorenses, porque o ministro queria que, no dia 20 de maio de 2002, nós realizássemos, o que aconteceu, uma reunião extraordinária de ministros dos negócios estrangeiros em Dili. Lembro-me que a presidência estava com Moçambique e que logo a seguir iria passar para o Brasil. Portanto, aqui a intenção era ser já recomendado à Cimeira de Chefes de Estado e do Governo em Brasília, nesse mesmo ano, em julho. E assim aconteceu. A primeira organização multilateral foi, de facto, a CPLP. Também por razões históricas que o Presidente Ramos Horta sempre nos disse, e todos nós sabemos, sempre houve muito apoio, quer na vertente diplomática e da resistência, um apoio muito forte de Moçambique, de Angola, da própria Guiné, e, portanto, era também uma questão de honra para eles, tanto que na Constituição há também uma referência particular às relações e ao apoio de Timor-Leste a cada resolução que seja da CPLP. Portanto, este foi um enorme desafio. Depois, gostaria de dizer que, porque é justo, e embora não esteja presente, que o teor deste documento de adesão da CPLP foi redigido comigo e com o embaixador, com o nosso querido embaixador Ramos Pinto, ao telefone, uma vez que ele era o representante permanente junto da CPLP na altura. E, portanto, também ele tem este mérito muito merecido de ter feito este documento. Um outro desafio muito importante e que para mim, como portuguesa, muito jovem, que não tinha grande experiência diplomática, foi precisamente assistir ao exercício dos líderes timorenses em exercerem, em decidirem as verdadeiras prioridades que eles consideravam e que iriam definir o quadro diplomático, o quadro das suas relações externas. Obviamente, sempre em coordenação com o ministro, na altura, o ministro-chefe da Economia e do Desenvolvimento, que era o Dr. Mário Alcatiri, e com o administrador, que era o Sérgio Vieira de Melo. Eu vou recorrer aqui às minhas notas, porque acho que é bom para os diplomatas, para os jovens diplomatas, ficarem com estes momentos que foram, de facto, muito importantes na diplomacia portuguesa. Como já foi aqui dito pelo Sr. Secretário-Geral do Ministério, foi definido como prioridade a normalização e o fortalecimento das relações com a Indonésia, a criação de uma comissão conjunta de verdade e amizade. Aliás, a primeira visita oficial do ministro Ramos Horta foi precisamente à Indonésia, como sinal de
de amizade e, portanto, a operacionalização de tudo isto era bastante intenso. Aqui gostaria, e para benefício de todos, e aqui vou literalmente ler um parágrafo que define a forma inteligência da liderança timorense, e que não são as minhas palavras, mas sim do ministro Jaime Gama, que define na perfeição, e que eu passo a ler. Em especial destaque merece a maneira inteligente como a liderança timorense se soube inserir na área regional, procurando ser fator de articulação e não de antagonismo nas exigentes relações entre a Indonésia e a Austrália. Apesar dos desafios e inserido num espaço de forte crescimento económico, Timor-Leste não ignorou que o seu crescimento potencial é condicionado e estimulado por essa pertença geográfica e que a língua portuguesa pode e deve ser um fator de enriquecimento para a região e para a sua internacionalização acelerada. Estas são as palavras do então Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime Gama. Ainda a nível bilateral, foi definido também que deveriam ser estimuladas as relações com os Estados Unidos, com a União Europeia e com o Japão. E aí vieram as formalidades também necessárias para a adesão à ONU, no dia 27 de setembro de 2000, a adesão aos ACPs. Recordo-me das intensas viagens que fizemos como Ministros dos Negócios Estrangeiros antes da independência. Uma delas foi a Bruxelas, para nos encontrarmos com o então comissário português António Vitorino, para que nos ajudasse a acelerar o nosso processo de adesão aos ACP, para, uma vez mais, em 2002, esse acordo estar pronto para ser não assinado, porque é um processo muito mais moroso, e aí contámos também com o apoio da nossa REPER, em particular com a doutora Carolina Quina, que nos ajudou a redigir também o texto desse documento. Eu aproveitava para perguntar, antes de passar ao seu professor, perguntar ao embaixador João da Câmara por uma outra questão que é a ASEAN. Timor, desde logo, quis também aderir à ASEAN, fazer parte da Associação das Nações do Sudeste Asiático. Como é que está esse processo? Houve agora uma cimeira há pouco tempo. Pensava-se que poderia ser concretizada na Indonésia, sob a presidência indonésia, mas foi traçado um roadmap, não é? Um roteiro. Como é que pode daqui revelar-nos quando é que está prevista ou não? Sim, quer dizer, a adesão de Timor-Leste à ASEAN foi uma preocupação nossa, dos nossos líderes, logo desde o princípio. Eu lembro-me quando, antes de eu estava a trabalhar com a embaixadora Ana Gomes na Embaixada de Portugal em Jacarta. Então, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Dr. Ramos Horta, antes de me chamar de volta, ele pediu-me para levar uma carta ao secretariado da ASEAN em Jacarta. E eu levei. Portanto, foi o primeiro pedido que Timor-Leste fez através do Dr. Horta para a adesão de Timor-Leste na ASEAN. Mas, claro, na altura, a adesão tem os seus critérios. Portanto, mas foi, podemos dizer, a aspiração dos nossos líderes e de todo o povo timorense, porque geograficamente Timor-Leste está localizado no Sudeste Asiático. E depois, aderindo a esta associação, há muitas vantagens, né? Não só econômica, mas também de segurança e outras vantagens. Portanto, a própria Indonésia depois ofereceu um assessor para preparar a nossa adesão. E depois, claro, as coisas vão se evoluindo.
E, portanto, recentemente veio, depois a própria ASEAN enviou equipas para avaliar a preparação de Timor-Leste. E, portanto, eles têm 3 pilares. O pilar sociocultural, pilar econômico e pilar de segurança e política. Portanto, eles enviaram delegação de cada pilar seguidamente para poder avaliar a preparação de Timor-Leste na adesão. E ficaram com boa impressão. Portanto, recentemente foi o secretário-geral da ASEAN visitar Timor-Leste. Claro, os nossos líderes estavam, especialmente o nosso Presidente da República, que era a nossa adesão o mais rapidamente possível. Mas na visita, o secretário-geral ele disse: ok, nós estamos preparados para vos receber. Desde que Timor-Leste está preparado, nós estamos prontos para vos receber. Portanto, não há problemas. Agora, nós, quer dizer, temos um membro do governo a trabalhar só na adesão. Portanto, é vice-ministra dos Negócios Estrangeiros, que está a dedicar-se só na preparação para a adesão de Timor-Leste na ASEAN. Portanto, os progressos estão a avançar bastante. Só nos falta umas coisas que nos falta, sobretudo as infraestruturas. Não totalmente, mas aos poucos nós vamos preenchendo as condições. E o secretário-geral, quando foi, ele disse: não há problemas, nós podemos receber-vos agora. É um caminho que está a ser feito. Portanto, é para 2025, mas veremos, não é? Veremos. Sr. Professor, ao contrário do que até bastante antes de 99 a própria resistência tinha nos seus planos, falava num processo de transição mais ou menos longo, poderia chegar até aos 10 anos, tudo se precipitou com o que aconteceu em 99 e depois há um período muito curto de transição supervisionado pelas Nações Unidas. Acha que isso condicionou em muito o nascimento do novo Estado, do novo país, ou não perturbou? Acho que sim. Acho que teve não no nascimento, mas nos primeiros anos, na vida dos primeiros anos. A resistência tinha previsto um processo de transição muito negociado com a Indonésia. Uma vez, como hoje de manhã vimos, que a negociação com a Indonésia se precipitou a seguir à declaração do Presidente Habibie, deixou de haver um problema de negociação com a Indonésia, mas continuava a haver um problema de preparação, digamos assim, daquele território para a independência. Eu chamo só a atenção que, quando temos as primeiras estatísticas, por exemplo, do Índice de Desenvolvimento Humano, em 2003, que já compara a Indonésia com Timor-Leste, a gente vê que Timor-Leste está quase metade da Indonésia. Portanto, era um território atrasado dentro do contexto indonésio. Timor-Leste era um território explorado pelo chamado colonialismo do Terceiro Mundo, que era uma forma de exploração colonial e, portanto, havia um período de transição a fazer. Ora bem, eu penso que as Nações Unidas partiram para este período de transição sem um calendário. Aliás, os orçamentos eram votados semestralmente. Se bem me lembro, corrigir-me-ão, mas acho que eram votados semestralmente os orçamentos da UNTAET e depois da missão a seguir. E esses orçamentos eram pesados. Os orçamentos da missão das Nações Unidas, só da missão das Nações Unidas, eram superiores àquilo que foram os primeiros anos do Orçamento de Estado do Timor-Leste independente. Portanto, só as Nações Unidas estavam a gastar mais dinheiro em Timor-Leste do que o próprio Timor-Leste depois da saída das Nações Unidas. Portanto, dá a ideia do peso que, de alguma forma, predispunha os países pagadores a acelerar o processo.
As Nações Unidas tinham uma outra vontade de sair airosamente, é que a década de 90 tinha sido um desastre. De tal maneira que Boutros Ghali não foi reconduzido, tinha havido problemas na zona dos Grandes Lagos em África, tinha havido o colapso da Iugoslávia e as Nações Unidas saíam mal na fotografia aí e estavam desesperadas por encontrar uma saída airosa e não podiam estar 10 anos à espera. A ideia de que poderia esperar 10 anos para a independência de Timor contrariava esta expectativa de muitos agentes em Nova Iorque. Mas eu acho que há um outro aspecto pelo qual a transição foi mais rápida. Porque aqui a minha querida amiga Sónia diz que o Sérgio Vieira de Mello sempre contou com os timorenses. Mas o Sérgio Vieira de Mello não era todas as Nações Unidas. Sempre incluiu. Sempre incluiu. E fez muita coisa. Mas reparem-se no seguinte, quando eles lá chegaram, Sérgio Vieira de Mello foi incumbido do poder executivo, legislativo e judicial. Era como dizia um comentador, era um rei pré-constitucional. Era o despotismo esclarecido. Ele tinha os poderes todos. E os timorenses eram conselheiros. Conselheiros. Criou o Conselho Consultivo Nacional, que mais tarde transformou em Conselho Nacional, porque os timorenses perguntaram: o que é que estamos nós aqui a fazer? O que é que nós podemos fazer aqui? Se você é que manda tudo. O Sérgio Vieira de Mello foi a Nova Iorque e disse: não podemos ter um conselho consultivo, temos para ser um conselho mais executivo, mas não prescindiu dos seus poderes executivos. Os poderes executivos ficaram sempre ali. Reparemos que o governo de transição, com o Alcatir e tudo mais, só aparece numa segunda fase mais adiantada. E é neste quadro que o Sérgio Vieira de Mello pede ao Conselho que diga como é que antevê o roteiro para a independência, e as atas que eu consultei, exceto a Fretilin, toda a gente diz, nós precisamos de uma Assembleia Constituinte feita no Conselho Nacional ou no CNRT, com muitas consultas, que depois será como que uma espécie de anteprojeto de Constituição ou aprovada na Generalidade. Sobre ela os partidos pronunciar-se-ão, faz-se uma eleição daqui a uns tempos para uma Assembleia que vai discutir na especialidade este projeto, que já representam um amplo consenso. Mas as Nações Unidas impuseram eleições para fazer a Constituição. Reparem, o José Ramos Horta não foi constituinte, o Xanana Guzmão não foi constituinte, não estava ninguém da Igreja Católica na Constituinte. E o resultado foi que dos 12 partidos, 16 partidos, só 2 votaram a favor da Constituição. Só 2. A ASDT e a Fretilin. O resto votou contra. Não é um bom princípio. Não é um bom princípio. Outra questão foi, impuseram a possibilidade teórica, porque era pré-concebida, de essa eleição para a Constituinte se transformar no primeiro Parlamento, passando por cima de quaisquer outras eleições após a declaração de independência, o que prolongou. O que esteve na base disto, e corrigir-me-ão as pessoas que conhecem melhor Nova Iorque do que eu, é que durante muitos anos havia um departamento das Nações Unidas que era o Departamento de Assuntos Políticos, Political Affairs, que conhecia todos os intervenientes. E com a chegada do referendo e dos meses a seguir ao referendo, quem passou a ter um papel fundamental foi o Departamento de Operações de Manutenção da Paz, DPKO, cujo template é muito simples. Há 2 fações, com lugares consultivos, e nós mandamos a fazer o equilíbrio entre eles. Não era a situação em Timor. Em Timor, os indonésios tinham perdido, tinham sido embora, estava ali o CNRT a representar quem tinha tido 80% dos votos.
E a estrutura das Nações Unidas replicou muito o template do DPKO em vez de um template. E isso provocou que muita gente, como o José Ramos Horta, como representantes de outros partidos, disseram temos de ir rapidamente para a independência, porque nós assim, sermos consultores em nossa casa não parece uma solução interessante e, portanto, casaram essa vontade de passar a ter uma voz mais ativa com a vontade das Nações Unidas de também ir-se embora cedo. Portanto, eu acho que é esta conjugação de fatores que explica que a transição tenha sido de 2 anos e meio em vez de 5 de que se falava, ou até 10 que se tinha falado anteriormente. E durante essa transição, Sr. Embaixador Moutinho de Almeida, houve uma grande operação, desde o início, aliás, que foi o envio de professores, dezenas, centenas de professores de português, para dar, digamos, apoio a uma decisão dos timorenses relativamente à língua. Foi uma operação talvez das mais complicadas ou complexas. Mas eu primeiro, da missão, ou não? talvez relativamente ao que o Sr. Professor referiu, do período tão curto de transição e de alguma pressão das Nações Unidas para que acontecesse assim, porque havia outros fogos para apagar, a minha é obviamente verdade, mas eu que estava lá, eu também via a pressão dos timorenses para que as Nações Unidas, para que os próprios timorenses assumissem o mais rapidamente possível as rédeas do seu próprio futuro. Portanto, é que não havia razão para eles serem impostos. Concordo consigo, mas acrescento, essa pressão era óbvia, independentemente de quem votou ou não votou a Constituição, os timorenses, toda a gente com quem eu falava, toda a gente me vinha dizer isto é muito importante, temos aqui, eles gastam muito dinheiro, fazem o preço das casas subir, tudo sobe, mas gastam muito dinheiro, é muito bom tê-lo aqui, mas nós queremos é ter a nossa independência e, portanto, só a referir isso. Para quem estava lá era óbvio, e não assistíamos, obviamente que lia os telegramas que vinham da missão em Nova Iorque nesse sentido, mas localmente sentíamos era a pressão dos timorenses, claro, em que queriam que a independência acontecesse o mais rapidamente possível. E também acho que a timorização da administração da UNTAETA, o convite para uma coexistência de 5 ou 6 internacionais e 5 ou 6 timorenses, Maria Alcatiri, Ana Pessoa, Filomeno Jacó, Armindo Maia, Ramos Horta, obviamente, João Carrascal, foi um passo fundamental e foi uma ousadia do Sérgio Vieira de Melo. Tanto quanto eu sei, nunca numa administração, não é que tivesse havido muitas, e era o caso em que o Sérgio tinha o poder todo e nunca abusou disso, o Sérgio ousou e conseguiu vencer, porque se já tinha crédito junto do povo timorense, esta decisão aumentou ainda maior o crédito, claro, que o Sérgio Vieira de Melo, com quem devo dizer que foi, obviamente, a primeira pessoa que fui visitar depois de chegar, no dia seguinte, e com quem criei não sei se posso dizer de amizade, mas seguramente muito mais do que um relacionamento institucional, e que foi connosco, obviamente nunca ultrapassando tendo em atenção o cargo que ocupava, em que representava todos os países do mundo, não representava nem o seu próprio país só, mas aos nossos interesses, àquilo que nós lhe íamos dizer, ouvia com atenção, e aquilo que estava dentro das suas capacidades foi sempre absolutamente inexcedível em ouvir aquilo que nos dizia. Relativamente à questão dos professores, eu diria, quando cheguei a Timor, eu ia dizer Macau, porque eu também estive em Macau, tenho o orgulho de ser talvez o único diplomata, não a única pessoa, porque temos aqui o Dr. Carlos Gaspar também, que esteve diretamente envolvido na Presidência da República nos 2 processos, mas estive também no processo de Timor, e orgulho-me muito de
ter estado diretissimamente envolvido. Estive em Macau até ao dia da transferência da administração, em Timor até ao dia da independência. Quando cheguei já havia professores. A chegada dos professores não se deu só quando a Assembleia Constituinte decidiu adotar o português como língua oficial, como disse a Sónia, junto com o Tétum. Já estava antes de eu chegar, e eu recordo como graça, quando cheguei, havia um restaurante único e chamava-se a Casa Queimada, porque efetivamente o edifício estava completamente queimado e não se comia mal. Nada mal. Das Irmãs Borges. Mas era o único restaurante minimamente, digamos, aceitável, e chamava-se assim, o que dá para entender como é que a cidade estava. Mas já havia bastantes professores quando eu cheguei, mas Maria José Carrilho fez da tal missão de cooperação, que depois passou com uma visita do ministro Jaime Gama, em que disse, não, aqui só há uma bandeira, que era a bandeira do embaixador de Portugal, do chefe da missão de Portugal, e a partir desse dia a missão de cooperação, contra o gosto ou a vontade de alguns, e não estou a referir ao Padre Melícias, que aceitou com toda a naturalidade, mas já havia bastantes professores. E eu devo dizer que, e tinha isso aqui escrito nos pensamentos que pus em papel para vir para esta conferência, eu ouso dizer que a presença dos professores portugueses, e não imaginam a situação em que algumas das... E a maioria eram raparigas, eram mulheres muito novas, as condições, não digo miseráveis, mas as condições sem o mínimo de condições em que essas professoras e professores viviam, sempre apoiadas, onde existiam tropas ou polícias portugueses apoiadas pelo coisa, o que dava um conforto, obviamente, grande, mas alguns no setor leste, no setor oeste, que não tinham à volta, obviamente, as próprias PKPF e a polícia e a Civipol também lhes davam apoio, mas não o mesmo apoio que os oficiais, que os militares ou os polícias portugueses ou os GNRs portugueses lhes davam. Fizeram um trabalho absolutamente espantoso. E eu ouso dizer que estou plenamente convicto que isso foi uma das coisas que permitiu à Assembleia Constituinte assumir o português como língua oficial. A Sónia referiu o ensino do português aos candidatos à diplomacia timorense, mas isto acontecia em praticamente todas as escolas, onde durante 25 anos não se tinha ensinado português. De repente aterra uma jovem de Viseu ou de não sei de onde e está ali a ensinar português a miúdos que estão receptivos, mas que não conhecem. E isso, repito, dá-me a convicção que ajudámos, permitiu a que o Governo, a Assembleia Constituinte, pudesse tomar essa decisão, porque de outra forma tornava-se difícil, porque durante os 25 anos da ocupação indonésia, até porque o português foi a língua o Sr. Embaixador a corrigir-me-á se eu estou a mentir, foi a língua de comunicação entre a resistência. As comunicações eram feitas em português, porque a probabilidade de haver um indonésio que falasse português eram, obviamente, ínfimas. Vais lembrar, durante a Segunda Guerra Mundial, em que os americanos puseram índios navajos a falar a língua deles, porque não ia haver um nazi a falar a língua navajo. É um bocadinho a mesma coisa e, obviamente, não é a única razão. Quem sou eu para falar da identidade do povo timorense, mas pareceu-me óbvio que, além da religião católica, o português é seguramente uma das questões identitárias e que faz, nomeadamente ao nível da ilha de Timor, a diferença entre as duas partes da ilha. Mas, repito, fiz o elogio às Forças Armadas, às Forças de Segurança,
mas os professores e as professoras portuguesas que estiveram em Timor merecem exatamente o mesmo reconhecimento e não tinham uma arma na mão. Portanto, se alguma coisa acontecesse, estavam em uma situação muito mais complicada. E eu creio que isso foi alguma coisa que se esqueceu. Não estou com isto a defender o aumento do salário dos professores ou a recuperação dos anos e dos dias. Não é isso que eu estou a dizer, mas um reconhecimento de que houve ali gente que fez um trabalho absolutamente excepcional. Tanto quanto percebo, ainda há números relativamente largos de professores em Timor, obviamente. Felizmente, sobretudo para o povo de Timor, as condições mudaram. Seguramente já haverá mais restaurante e a casa queimada já não é queimada, mas naquela altura foi, eu diria, heroico o que elas fizeram. E teve ajuda também, para quem não saiba, era necessário encontrar por todo o território alojamento para estes professores. Era preciso ter uma rede de distribuição, muitas vezes, de bens, além do material para ensinar, também água. E foi preciso construir um compound, um bairro de professores em Diles, junto à Catedral, com casas pré-fabricadas. E nisto teve, é referir, Tiago Martins Barata, que foi... Sim, houve um trabalho da parte do CATL, um trabalho realmente dos elementos que integravam a anterior missão da cooperação nessa área, e repito, a doutora Maria José Carrilho fez um trabalho absolutamente excepcional, construiu-se muita casa, recuperou-se muita casa na província, construiu-se o bairro, que depois... E é uma das minhas mágoas do tempo, e são muito poucas, ou mais nenhuma. Não, há mais uma, mas essa não quero falar dela. Que tive que tirar os professores do seu bairro para alojar a delegação portuguesa que foi à cerimónia de independência. Foi das coisas que mais me custou durante o tempo que estive em Timor, porque... as pessoas estavam a trabalhar e de repente queriam assistir à cerimónia de independência e algumas não puderam porque foram mandadas para casas em Metinaro e não sei onde para alojar a delegação portuguesa, porque não havia sítios para alojar tanta gente. Para perceberem, já agora falando para os jovens diplomatas, para perceberem a dimensão desta operação, inicialmente, antes dos professores até, enviaram-se muitos livros para Timor. Toda a gente enviava tudo para Timor, não é? Até muitos livros que não tinham interesse particular para os timorenses. Mas enviaram-se livros escolares para serem distribuídos aos professores timorenses, aos chamados mestres-escola, não é? Como o seu embaixador sabe, também melhor do que eu. Mas depois houve ali um problema que é, tinham passado muitos anos e muitas destas pessoas, muitos destes professores, não conseguiam ler, não porque não soubessem o português ou não conseguissem ler em português, mas porque não tinham óculos. Portanto, a visão já estava degradada e foi necessário encontrar uma missão de médicos que acabaram por ser, acho que, australianos, que foi a todo o território fazer consultas a esses professores e muitos deles tiveram de usar óculos. Paulo, dá licença, ainda em relação a um assunto também que tem a ver com língua e que já foi referido aqui, a questão da CPLP. Não é ser crítico da CPLP, infelizmente acho que não alcançou todo o potencial que tem. Mas foi em Timor que eu me apercebi do alcance e do potencial da CPLP, porque eu, embaixador, chefe da missão de Portugal, vinham guineenses, são tomenses, brasileiros, que tinham uma missão, mas vinham muitas vezes falar comigo, e muitos deles, funcionários da MUNTAET, que vinham falar com o embaixador de Portugal, atenção, que as Nações Unidas estão a querer fazer isto, e isso pode ser em detrimento do futuro da língua portuguesa no território. Portanto, isso fez-me ver o potencial
e já se referiu ainda hoje de manhã, que os países da CPLP sempre foram apoiantes de tudo o que tivesse a ver com a independência de Timor ao nível das Nações Unidas e noutros fora, mas eu em Timor também verifiquei isso. Sentia, e o Brasil também fez um trabalho excepcional, tinham os guarda-costas, digamos, a polícia que guardava as altas entidades era a Polícia Militar Brasileira, fizeram um trabalho excepcional ao nível da formação profissional, portanto, não fomos só nós, os outros, dentro das suas capacidades, mas obviamente em nenhum sítio aconteceu o que aconteceu em Portugal e em outros sítios do mundo. Eu recordo-me, eu estava em Macau, e de irmos para as escadas do como é que se chama? As ruínas de São Paulo. Exatamente, fazer vigílias até às 500 da manhã, até porque há uma ligação muito grande de Timor com Macau, e portanto, eu também digo, nunca em nenhum sítio senti que aquilo que estava a fazer tinha o apoio de Portugal. Portanto, noutros sítios a gente sabe, vai recebendo os telegramas de Lisboa, mas não se sente a ser empurrado como senti ali. Sr. Professor, ia dizer... Eu gostava de intervir aqui na questão da língua e do português, porque eu acho que é efetivamente importante a gente compreender na sua totalidade esta questão. Eu fui professor, não de língua portuguesa, fui professor num programa da Fundação das Universidades Portuguesas, na Universidade Nacional de Timor-Leste. E a primeira coisa que eu vos queria contar é uma pequena história. Eu fui visitar uma escola que foi reconstruída com fundos recolhidos pela SWAT, que fez uma campanha em Portugal, uma escola para Timor. A escola do Reino de Venilal foi feita por essa campanha. Lindíssima. O equipamento é todo australiano. Nós, equipamento, zero. Zero. É todo australiano. Uma outra pequena história... Peço desculpa, aí se calhar também pode haver uma questão de proximidade. É mais fácil ir buscar os equipamentos à Austrália do que propriamente... equipamentos, digo, os livros, quem ofereceu os computadores, quem equipou a escola. Nós fizemos o edifício e depois os australianos puseram o software para aquilo funcionar como escola. Nós demos o hardware e eles o software. Nós pusemos o hardware e eles puseram o software. Eu, quando vou para Timor, beneficiei, agora já lá não vou tão frequentemente, da generosidade da Fundação Oriente. E na Fundação Oriente, fico instalado na Fundação Oriente, e há uma empregada que gentilmente lava a minha roupa. Ela fala muito pouco português, quase nada de português, mas tem uma t-shirt que diz, oferecida pelo Instituto de Camões, a minha pátria é a língua portuguesa. É extraordinário. Ela não fala português, mas tem aquela t-shirt. E nós temos de perceber que o falar português em Timor, ou a exigência de falar português para algumas coisas, é um critério de exclusão de uma geração que foi educada sobre a Indonésia. Nós saímos de Timor em 75 com um liceu com menos de uma centena de alunos. Quando o Sr. Embaixador lá chegou, em 99, havia escolas secundárias por todos os distritos. E essa gente formou-se em Bahasa Indonésio. Não se formou em português. E, portanto, nós temos de perceber que a exigência, de alguma forma, do falar português pode ser um critério de exclusão. E é um critério de conflito. É um critério de conflito. Não tenhamos ilusões que é um critério de conflito. Tem de ser ultrapassado. Tem de ser ultrapassado. Terceira coisa. Os brasileiros, por exemplo, através das igrejas pentecostais, usam a rádio. Nós não temos programas de rádio em português. Vejam o que é a RTP Internacional. A RTP Internacional chega a dia e à hora nobre a dar o trânsito pela entrada de Lisboa. É verdade. Que pensamento está na RTP Internacional para difundir àquela hora, aquela notícia, aqueles blocos de notícias? Eu via quantas vezes a RTP Açores e a RTP Madeira.
com os problemas de rabo de peixe. Os meus alunos cantam músicas indonésias, algumas brasileiras, promoção da língua por meios que não são o ensino formal, zero. Zero. Faz-se um festival por ano, leva-se lá um cantor, de vez, quando o rei faz anos. Nós, e o Sr. Embaixador tem toda a razão, do ponto de vista formal, o ensino da língua funciona. Do ponto de vista informal, nós não temos cuidado nenhum com a promoção da língua. Nenhum, do ponto de vista informal. E o ponto de vista informal é tão ou mais importante como o ponto de vista formal, nesse sentido. Os timorenses também não nos ajudaram numa coisa. E também, de vez em quando, é preciso dizer que os timorenses também têm decisões que não são exatamente as melhores. Do ponto de vista da língua, eles seguiram as recomendações do Jeffrey Hall, um linguista australiano, e adotaram uma transcrição fonética ou uma escrita fonética da língua. E não uma escrita, como nós temos, com base numa tradição de escrita. Por exemplo, nós escrevemos exige, E-X-I-G-E, os ingleses escrevem parecido, os timorenses escrevem I-J-I-J-I, exige. Portanto, a conexão entre o português e o tétum, entre o tétum e outras línguas, perde-se, tende a perder-se. E desse ponto de vista eles não nos ajudaram, porque uma outra abordagem permitiria ver mais semelhanças. Portanto, a questão da língua é importante, mas não é uma questão pacífica. Não é uma questão pacífica. Era isso que eu queria dizer, porque nós fazemos muito bem em promover a língua, mas temos de ter a consciência de que não é uma questão social e culturalmente pacífica no território. Estamos a terminar, aliás, já estamos depois da hora, mas eu queria só fazer uma pergunta ao Sr. Embaixador João da Câmara. Timor vai receber o Papa este ano. Que significado é que isso tem para o povo de Timor-Leste? Sim, mas antes de dar esta resposta, gostaria de acrescentar um bocadinho sobre a língua portuguesa em Timor-Leste. Volto um bocadinho mais para trás durante a resistência, que foi muito vantajosa a língua portuguesa entre nós, os da resistência. Portanto, para evitar que o nosso inimigo compreenda aquilo que a gente diz um ao outro, essas atividades clandestinas, essa coisa, a gente usava o português. Agora, portanto, isto foi a grande vantagem que nós, os que tivemos a oportunidade de aprender o português, como eu tive a sorte de aprender o português melhor no seminário, quando estava com os jesuítas. Portanto, foi uma educação muito boa para mim na questão da língua portuguesa. Agora, eu acho que o governo agora está a intensificar as atividades, tanto em cooperação com Portugal, com o envio de professores, está a intensificar o ensino da língua portuguesa, o que eu acho que é muito importante, porque é uma língua muito rica. Sabendo o português, é muito fácil aprender as outras línguas, a experiência que eu próprio tenho. Portanto, os timorenses querem aprender-se o que o grande problema que eles enfrentam é comparando o português com o inglês é mais difícil por causa das conjugações, essa coisa toda. Mas há sempre tanto gosto de aprender a língua. Tanto assim que hoje em dia muitos timorenses falam 3 ou 4 línguas, incluindo o português. Agora, indo para responder à pergunta da visita papal, nós temos vindo a preparar a visita do Papa já desde fevereiro. Portanto, há umas 3 ou 4 localidades que Sua Santidade vai passar por lá para visitar, incluindo o Tacitolo, que vai ser o local para a missa. Portanto, está a ser construído palcos para a missa e vai ser um local histórico. E desta vez vai baixar o chão.
Agora, bom, na altura os indonésios estavam com medo. Exato, exato. Agora, como Timor-Leste está independente, livre, já não acho que não há assim já não há grande medo, problema. Portanto, na altura, para evitar tanto esta polémica política, Santo Padre tinha que pôr Um crucifixo. o crucifixo no chão para poder beijar, indiretamente beijou-se o solo. Mas agora, sim, se Sua Santidade beijar o solo timorense, é um solo já independente, né? Já é diferente. Portanto, as preparações estão feitas, nós estamos podemos dizer, em progresso de preparação para receber Santo Padre. E, de acordo com o cardeal, nosso cardeal, que das montanhas vão descer cerca de 700.000 pessoas. Isto sem contar ainda com aqueles que vão da Indonésia, vão de Timor Ocidental, de Flores. Em Tacitolo, o local da missa será em Tacitolo. Mas o Santo Padre vai visitar o antigo mercado, vai receber só os jovens ali, sim, depois a catedral, depois vai visitar os atrofiados no Colégio das Madres. Portanto, são 3 ou 4 localidades que a Sua Santidade vai passar por lá e estão a ser, as preparações estão a ser feitas. Deve ser uma grande operação. E terminamos aqui esta conversa. Agradeço a todos por terem estado e obrigado pela vossa atenção.